Bom, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mais uma, Augusto, autorizou que o ex-deputado Daniel Silveira cumpra o restante da pena em regime aberto. A decisão atendeu a um parecer da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu que ele cumpriu 25% da pena e apresenta boa conduta carcerária. Moraes, no entanto, impôs restrições como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, proibição de sair da cidade sem autorização judicial e proibição de uso de redes sociais. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por crimes contra o Estado Democrático de Direito em processo relacionado a ataques a instituições. Em dezembro do ano passado, ele chegou a ter a liberdade condicional, mas o benefício foi revogado pelo ministro Moraes dias depois, após o suposto descumprimento do horário de recolhimento imposto pela Justiça. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. A gente traz essa notícia, então, sobre agora a evolução, a progressão do regime de Daniel Silveira, agora em regime aberto, né? Já era para ele estar em liberdade condicional desde dezembro do ano passado, foi revogado o benefício 2 ou 3 dias depois, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele teria demorado a voltar à penitenciária. Agora está em regime aberto, mas com uma série de restrições. Até conversando com alguns juristas, Ana, eles questionando essa questão do regime aberto de Daniel Silveira com tornozeleira eletrônica, sem poder sair de casa aos finais de semana, é uma prisão domiciliar e sem uso de redes sociais. Isso não existe na lei penal nem na lei de execução penal, uma criação, uma ficção aí do ministro Alexandre de Moraes. Exato, Paula. Eu também vi uma entrevista do advogado do Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria, e ele falou a mesma coisa. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, meu querido mestre Augusto e a nossa audiência maravilhosa. Paula, o Daniel Silveira, eu acho que o Daniel Silveira ele foi aquele tubo de ensaio do Alexandre de Moraes. Né? Se passar aqui, se as minhas atrocidades passarem diante disso, eu estou liberado para cometer todas as atrocidades, barbáries, ilegalidades, inconstitucionalidades, porque se eu posso fazer o que eu estou fazendo com um deputado federal e ainda com a digital de seus parceiros na casa, na Câmara, na Casa do Povo, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo para dar qualquer canetada, para cometer qualquer ilicitude, para ter a minha polícia secreta, para ter o meu gabinete paralelo que persegue as pessoas nas redes sociais e também posso mandar a Polícia Federal na casa das pessoas, porque o teste foi bem feito. Eu acho que o caso do Daniel Silveira foi um divisor de águas nessa loucura, barbárie jurídica, como queiram, que nós estamos vivendo há alguns anos já no Brasil. Eu acho que dá para a gente até comparar um pouco com a pandemia. Quando a pandemia chegou, nós pudemos testemunhar os projetos de tiranetes, né? O Leite lá no Sul, o Dória em São Paulo, fecha tudo, tranca tudo, fecha a escola e coloca cadeado, e vamos ver até onde as pessoas vão conseguir lutar contra o projeto de controle social na pandemia. E eu, claro, guardada as devidas proporções, eu comparo o Daniel Silveira exatamente ali, aquela margem. Se eu passar daqui, eu posso tudo. E ele passou. E ele pôde tudo. E com o aval de deputados da Câmara, uma grande vergonha. Inclusive do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, que votou a favor da manutenção da prisão ilegal e inconstitucional de Daniel Silveira, que foi um preso político, segue sendo um preso político, torturado, mas que também tem o nome aqui correndo nos bastidores do Congresso americano.
Silvio, Daniel Silveira, então, agora segue para regime aberto, ele que já cumpriu 25% da pena, apresentou bom comportamento carcerário, então o PGR já se manifestou pela soltura, ou seja, pela progressão de regime, que foi, então, referendado dessa vez pelo ministro Moraes. Olha, Paula, pouco acrescentar, a Ana foi muito assertiva, tocou em todos os pontos. Eu acho que o Daniel Silveira é um preso particular do ministro Alexandre de Moraes. A Ana já lembrou isso, né? Que ele foi um balão de ensaio. Ele foi o primeiro, talvez, o primeiro político a ser perseguido de forma mais ostensiva. Ele foi preso lá em 2021. E o goste ou não do Daniel Silveira, as falas dele, as críticas à época que fez na internet a ministros do Supremo eram críticas pesadas, mas ele era um parlamentar, amparado pela imunidade parlamentar. Ele tinha o direito de parlar, ele foi eleito para isso. E ali eles criam o crime perpétuo, né, o flagrante perpétuo, porque qualquer coisa que estiver na internet serviria, e aí vamos sempre nos lembrar aqui, a gente sempre recorda neste programa de várias pessoas que criticavam urnas eletrônicas, mandavam fechar o Supremo Tribunal Federal, ex-presidente de OAB, petistas todos, mas eles nunca passaram por esse regime que o Daniel Silveira teve de enfrentar. Ele foi perseguido, ele foi colocado numa masmorra como um preso particular de Alexandre de Moraes. E acrescento para eu amarrar aqui o meu comentário, Paula, ele recebeu a graça, né? Ele recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro, e há também falas do próprio ministro Alexandre de Moraes no passado, recém-empossado ministro do STF, dizendo que a palavra final, a graça era presidencial, não tem como discutir, mas para o Daniel Silveira não serviu. Sempre que você é um bolsonarista, aí o Supremo Tribunal Federal rasga qualquer tipo de lei, inclusive a Constituição.